envolvidos por toda a luz que emana do Pai em direção a cada um de nós. Vamos agradecendo ao Pai da vida por tudo que temos, por tudo que somos. A Jesus, nosso mestre, modelo e guia pelos ensinamentos. Aos mentores do Evangelho no lar, o amparo e a sustentação, para que possamos, em comunhão com Deus e com Jesus, realizar mais um culto do Evangelho em nossa casa. Que seja abençoado esse momento de estudo, de oração, onde nós vamos buscar nos recursos do Evangelho tudo o que se faz necessário para a evangelização do nosso espírito, a fim de alcançarmos a luz. Que seja abençoado, Senhor, o passe destinado a nós e a nossa família. Que seja abençoada a nossa água. Que seja abençoado esse momento de trabalho para a limpeza e a harmonização do nosso lar. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 50, para o alvo. Abaixo, uma epístola de Paulo, que está lá no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Paulo diz assim: prossigo para o alvo. E é através dessa epístola que Emmanuel constitui a mensagem de hoje. Assim prossegue o benfeitor. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, já possuía vasta experiência de apostolado. Doutor da lei em Jerusalém, abandonara as vaidades de raça e de família, rendendo-se ao Mestre em santificadora humildade. Após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, voltou-se para o tear obscuro, conquistando o próprio sustento com o suor diário, ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo, por amor a Jesus. Recebeu a ironia e o desamparo de familiares, a desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas de compreensão. O convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo, que ainda e sempre é a união divina do discípulo com o Mestre. Quantos aprendizes estão atualmente dispostos ao grande exemplo? Espalham-se em vão os convites ao sublime banquete. Debalde envia mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior. A maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos, plenamente distraídos da realização. Perdem de vista a obra por fazer, desinteressam-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da permanência na terra. Comumente, nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, nas corrigendas iniciais do serviço, põem-se em lágrimas de desesperos. Acabrunhados e tristes, declaram-se incompreensivelmente desalentados, vencidos, sem esperança. A explicação é simples, todavia, perderam o rumo para o Cristo, seduzidos por espetáculos fugazes, nas numerosas estações da jornada espiritual, e por esquecerem o alvo sublime, chega de modo inevitável o instante em que cessados os motivos da transitória fascinação, se sentem angustiados, como viajores sedentos,
nos áridos desertos da vida. Vejam que o título da mensagem já nos traz um convite e uma reflexão. E Emmanuel coloca aqui de forma muito didática e transparente, em curtos parágrafos, toda a saga de Paulo, que abandonou a sua família, os seus costumes, a sua formação e começou do zero, tendo um único alvo na sua caminhada: seguir as pegadas do Cristo Jesus para alcançar a sua iluminação. E o que isso traz para nós como reflexão? Que todos nós devemos ter um alvo a ser perseguido. Muitos têm um alvo de conquistar a família. Outros têm o alvo de conquistar uma vaga de trabalho. Outros têm um alvo de trabalhar para aperfeiçoar o conhecimento, buscando na graduação atender às necessidades da profissão. Outros têm um alvo: alcançar a formação universitária. E poucos têm um alvo de trabalhar para alcançar a sua redenção, a sua autoiluminação. Pois bem, para que todos os propósitos que nós formulamos para a nossa vida e pretendemos alcançar, quando nós colocamos para nós que nós temos que ter um alvo para alcançar aquele objetivo, nós temos que ter, para alcançar, para atingir esse alvo, primeiro ter foco, depois vem a fé, a confiança em nós mesmos, para vencer as nossas próprias limitações. Depois, a disciplina de prosseguirmos naquele caminho, naquele foco, sem perder tempo, olhando para trás, olhando para os lados. Depois, a determinação, a confiança em nós mesmos para alcançar o nosso alvo. Depois, não esmorecer no meio do caminho. Trabalhar para vencer as nossas próprias limitações, sejam elas quais forem. Depois, ter a humildade para aprender a aprender. E aprender a aprender é muito difícil, porque aprender exige de nós simplicidade, disciplina e foco para aprender com o outro. E depois, quando nós aprendemos com o outro, ter um filtro de colocar para nós, de sedimentar enquanto conhecimento apenas aquilo que é importante para que nós alcancemos o nosso foco. E muitos de nós temos como determinação o foco
de estarmos com Jesus, de buscar no seu Evangelho tudo aquilo que se faz necessário para que nós alcancemos a nossa luz interior. Mas aí, ao longo do caminho, talvez nós não tenhamos um foco, uma determinação assim como Paulo, de ter a coragem de abandonar os princípios da família, de abandonar a profissão, de ganhar o sustento das suas necessidades com aquilo que a nossa família nos ensinou, como por exemplo, Paulo era um doutor da lei, mas manuseava bem o tear. E de repente, para ele poder alcançar o foco, ele teve que abandonar tudo aquilo que ele aprendeu como doutor da lei e valorizar a formação que a família lhe dera, manusear o tear, para que com aqueles recursos atendesse aquela necessidade pontual do momento. Depois, muitos de nós, quando nos colocamos a serviço do Cristo Jesus e começamos a encontrar as dificuldades, as críticas, as pedradas do mundo, aí nós nos encontramos perdidos, desalentados e nos desviamos daquele foco, porque é muito mais fácil servir ao mundo do que servir a Deus, do que estar em comunhão com Deus, do que estar em comunhão com Jesus. Porque o mundo não nos cobra nada, mas o mundo, muitas vezes, também não nos oferta nada. Então é preciso ter sabedoria, clareza de ideias, foco, para termos a certeza de que para conquistar a luz do nosso espírito, conquistar um patrimônio espiritual, é preciso buscar todos os dias no Cristo Jesus, como mestre, modelo, guia, psicólogo, médico de nossas almas. É preciso buscar a fé como companheira, a disciplina, a simplicidade, a humildade, a determinação, o desejo de conhecer melhor a nós mesmos, a certeza de que se nós não somos perfeitos, então que nós não venhamos a cobrar a perfeição do outro, a humildade e a simplicidade para aprender a aprender. Não buscar nas casas de oração a perfeição, porque todos nós somos humanos. E enquanto seres humanos passivos de erro, então, para que nós possamos alcançar a luz tão necessária para o nosso espírito, é preciso que haja foco, fé, amor, humildade, simplicidade, determinação, capacidade de primeiro do auto perdão, depois capacidade de perdoar os nossos irmãos. E tudo isso é muito difícil. E é por isso que Emmanuel encerra a mensagem de hoje falando das dificuldades que a humanidade encontra quando resolve trabalhar com foco para alcançar a verdadeira luz do Espírito.
E ele coloca com muita sabedoria os exemplos de Paulo, que mesmo sofrendo todas as pedradas do mundo, sendo abandonado por tudo e por todos, ele tinha um único foco: alcançar a sua própria redenção. Ele tinha fé e a certeza de que ele estava no caminho certo e que Jesus estava com ele. Mas é muito difícil, porque para que nós tenhamos a mesma certeza que Paulo, para que nós tenhamos este foco, é preciso caminharmos com Jesus, estarmos em Jesus para que Jesus esteja em nós. E estarmos com Jesus, com a certeza de que Jesus esteja em nós, é preciso, assim como Jesus, aprendermos a ter obediência às leis divinas do Pai e fazer a vontade do Pai. É preciso estar com todos, de bem com a nossa família, com a coletividade, de bem com o nosso trabalho, mas tendo a certeza de que este nosso caminho, este foco que nós escolhemos para a nossa vida, é preciso ter a certeza de que durante esta caminhada nós seremos solitários. Porque cabe a nós buscar para a nossa vida a administração de todas as dificuldades que nós encontraremos pelo caminho para alcançar essa paz interior, esta certeza de que Jesus está conosco, de que nunca nós estaremos sozinhos. E tudo aquilo que a gente propõe para a nossa vida, se nós estivermos focados em nossos objetivos, se nós tivermos fé, disciplina, determinação, humildade para vencer as próprias limitações, simplicidade para aprender a aprender, nós iremos alcançar. É o que a gente tem com muita simplicidade para colocar numa mensagem tão transparente, onde Emmanuel nos convida a buscar dentro de nós o verdadeiro foco daquilo que nós almejamos para a nossa caminhada e prosseguirmos a marcha, olhando sempre para frente com determinação, sem perder tempo de olhar para trás e olhar para os lados. E se o foco nosso for o trabalho, a determinação para alcançar a verdadeira luz, nós teremos como companhia o Mestre Jesus. E amparados por toda essa luz, vibremos paz, amor, bondade, fraternidade para nossa comunidade, para todos que moram no mesmo bairro, na mesma rua. Vibremos paz e luz para as casas de oração, que elas sejam para nós escola de bênçãos, de preparação para que nós possamos alcançar o nosso alvo, que é trabalhar para irmos ao encontro do Cristo Jesus. Vibremos por toda a nossa família, pedimos a Deus que abençoe aqueles que retornaram à dimensão maior, que conceda bênçãos e graças a todos que, assim como nós, estão na dimensão terrena. Vibremos paz e luz para nossa casa. Apresentamos aos benfeitores, os nossos tutelados. Pedimos a Deus neste momento que, através do auxílio destes irmãos de luz, que possamos trabalhar pela limpeza, pela harmonização do interior e exterior de nosso lar, que todas as energias benéficas que alcançamos no interior de nossa casa esteja presente no nosso quintal, atendendo as nossas plantas, os nossos animais de estimação. Vibremos paz e luz para o nosso ambiente de trabalho, para os companheiros de jornada,
Vibremos principalmente pelos irmãos de mais difícil convivência no trabalho. Que o trabalho seja fonte divina, onde nós possamos alcançar a prosperidade material e espiritual. E é chegado um momento muito sublime, onde esperamos para receber as energias sagradas do passe, que o Cristo Jesus coloque sobre nossa cabeça, através da luz divina do passe, todas as energias que nós precisamos para alcançar as bênçãos da saúde, da paz, da luz, da harmonia interior, o equilíbrio, para termos força, coragem, determinação e foco para prosseguirmos a nossa marcha, confiantes no trabalho que estamos realizando para alcançar a nossa luz interior. Que Jesus abençoe a água que nós colocamos sobre a mesa, que ela seja o alimento do nosso corpo e do nosso espírito. E agradecidos a Deus e a Jesus pelas bênçãos do passe divinas para curar todas as mazelas do nosso corpo e da nossa alma, vamos vibrar por todos os lares pedindo a Deus paz e luz, amor, bondade e fraternidade para as famílias em contenda, que o perdão esteja presente nos corações, que o alvo destas famílias seja o trabalho de alcançar a paz, a união fraternal. Vibremos paz e luz para todos os lares que padecem pela dor do luto. Que Jesus abençoe, que a prece seja o link sagrado para os que estão na dimensão terrena, entre aqueles que foram chamados à dimensão maior. Vibremos paz e luz, que o passe seja instrumento divino para tratamento e cura dos irmãos que passam pela prova da enfermidade que padecem hoje em seus lares. Pedimos a Deus que Jesus esteja auxiliando os nossos irmãos em completa vulnerabilidade social, desalentados pela falta do trabalho, pela falta do pão de cada dia, da moradia segura, do agasalho, que as mãos humanas tenham como foco a bondade, o amor, a fraternidade, para auxiliar estes nossos irmãos que passam por essa experiência dolorosa neste momento da vida. Vibramos e pedimos que Jesus esteja conosco, que nossas vibrações toquem os céus, para que haja paz e luz na terra. Que nós trabalhemos unidos, sendo um só povo, uma só nação. Que Jesus seja o nosso foco maior para alcançarmos a paz interior, para sermos instrumentos do Criador, agindo com bondade, com amor, com empatia, com fraternidade, uns para com os outros. Pedimos paz e luz para a nossa nação, para o nosso mandatário maior, para o mandatário do nosso estado e do nosso município. E agora, falamos com Deus, agradecendo por este momento de oração, através do Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe. E aos tarefeiros celestes, por mais este momento de estudos, por mais este momento que recebemos as bênçãos dos céus através do culto do Evangelho em nosso lar. Que assim seja, graças a Deus.